Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 10º domingo do tempo comum, dia 11 de junho. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus encontrou um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando numa mesa, em casa de Mateus, Jesus e os seus discípulos, estavam com eles também muitos fariseus, cobradores de impostos e também pecadores. E os fariseus perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus escutou a pergunta e respondeu: "Por acaso não compreendeis? Quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. E também compreendei: quero a misericórdia e não os sacrifícios. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, agora nós iniciamos a convocação dos discípulos de Jesus. Uma literatura vocacional. Corações ardentes, pés a caminho. Porque somente um coração que arde de amor e também de afeição por Jesus será capaz de deixar as coisas importantes da vida para se colocarem no seguimento dele. Na igreja não há espaço para voluntários, mas na igreja há espaço para vocacionados, chamados, homens e mulheres que são convocados pelo Senhor, conforme ele mesmo nos ensinou. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem vos escolhi. Por isso a palavra voluntariado é muito pobre para nós. É preciso que nós compreendamos que todo chamado, toda convocação é feita pelo próprio Senhor. Hoje, na primeira leitura, retirada do livro do profeta Oséias, ele vai dizer que para conhecer o Senhor perfeitamente é preciso segui-lo, num seguimento fiel. Pois só no seguimento é que nós vamos descobrindo ou que vai sendo desvelado para nós o mistério de Deus. Mas diz ele também, acusando a um Israel interesseiro, que, reconhecendo os seus pecados, se sentindo pesado e arrependido, volta para o caminho do Senhor, mas o profeta vai dizer com um amor inconsistente, com um amor que acaba rápido, como a aurora da manhã, um amor que não permanece. Na segunda leitura, nós vamos encontrar na carta aos Romanos o apóstolo Paulo falando da experiência de Abraão, que esperou contra toda a esperança. Abraão é o protótipo da fé, é o exemplo da fidelidade da fé e da confiança plena em Deus. Abraão se tornou o pai da fé, o pai da confiança. E assim também o apóstolo vai dizer que todos nós, se permanecermos fiéis ao Senhor nesta mesma fé e nesta mesma esperança, a nossa fé também será acreditada a nós. Hoje no Evangelho nós encontramos Jesus então convocando Mateus, um coletor de impostos, um cobrador de impostos, que segundo a lei de Israel é impuro e pecador porque é um colaboracionista com um império estrangeiro que oprime o seu povo. Por isso ele é mal visto. E é justamente a este que Jesus vai convocar. É a este que Jesus vai chamar. E Mateus, então, muito agradecido ao Senhor, realiza em sua casa um banquete para Jesus, os discípulos, e estão presentes ali também fariseus, talvez parentes de Mateus, estão presentes também cobradores de impostos e também pecadores. E os fariseus puritanos, então, perguntam aos discípulos: por que o vosso mestre come com pecadores e cobradores de impostos? Porque o mestre verdadeiro não se mistura. Mas Jesus, ouvindo a pergunta, vai dizer: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. É preciso que vocês compreendam: quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus hoje apresenta 3 sentenças para iluminar a nossa vida e o nosso caminho. A primeira sentença é de um senso comum.
É o doente que precisa de médico e não o são. A segunda sentença é retirada de Oséias 6,6. Quero o amor e não o sacrifício. O conhecimento de Deus e não o holocausto. Quer dizer, todo culto, toda oração deve estar destinado à fraternidade, à misericórdia, ao perdão e à compaixão. Porque a religião, quando não está voltada para a compaixão, ela não serve para nada. E ela não desvela para nós o mistério de Deus, porque o nome dele é compaixão. O nome dele é amor. E a terceira sentença de Jesus é: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Não para que nós permanecermos no nosso pecado, não para que nós continuemos a fazer e praticar os nossos pecados, mas para que nós possamos mudar de vida. Porque o encontro com o Senhor precisa mudar a nossa vida. Precisa fazer renascer em mim, em você, um homem novo, uma mulher nova, que vai combatendo, que vai lutando para perseverar com fidelidade no caminho do Senhor. Eu e você temos plena consciência de que nós carregamos uma dosagem de hipocrisia, que nós carregamos uma dosagem de incoerência. E nós confiamos mais na bondade do Senhor e no mérito de Jesus do que em nossas obras. Mas é impossível, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus hoje propõe uma vida nova. Jesus transforma a vida de Mateus. Jesus faz acontecer uma metanoia, uma profunda transformação na vida de Mateus e ele pôde renascer. Ele pôde renascer para uma vida nova. E é isso que a força da palavra de Jesus quer propor a mim e a você em todos os momentos. Mas como o profeta Oséias diz, é preciso que nós tenhamos consciência. É preciso que nós tenhamos os olhos abertos, os ouvidos abertos, para que a gente possa perceber quando nós estamos nos distanciando do caminho do Senhor. Pois as tentações são muitas, as fraquezas humanas também são enormes, e às vezes nós não conseguimos fazer o bem que queremos e acabamos fazendo o mal que não queremos. Logo mais às 8 horas da manhã, eu estarei celebrando na comunidade São Geraldo. Às 10 horas da manhã, a primeira Eucaristia na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Às 15 horas na comunidade do Cachoeirinha e às 19h30 também na comunidade Sagrado Coração de Jesus, aqui em Carneirinho, João Molevade. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Que Deus os abençoe.